E a pergunta que não quer calar, o que falta? Falta uma boa comunicação de base, desde casa, desde lá dentro de nossa casa, nosso pequenótico, quem aqui está tratando melhor que nós mãe, que nosso pai, que às vezes tem alguma dificuldade na fala sobre educação sexual conosco. Mas pronto, não também melhor aquela com comunicação e aprendendo ali na show da manhã. Uma hora a sala aprende, minha salita aprende, entende ali um especialista para não conversar um bocadinho sobre educação sexual. Ele é Sandra Gonzalez, ele é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais e ele que traz esse tempo para não falar desse tema ali, tão interessante. Muito bom dia e bem-vinda ao show da manhã. Muito bom dia. Muito bom dia e obrigada pelo convite. Sandra, antes de mais, não queria entender o que é uma sexualidade e o que faz o sexólogo. Muito bem. E a sexualidade não é mais que a capacidade humana e natural e, por ende, positiva. Positiva que você não quer falar mais. Positiva é uma capacidade boa. De um indivíduo, a pessoa, a minha avó, qualquer alguém, expressa, sente, manifesta a sua experiência erótica e sexual e reprodutiva. Quando falamos em sexualidade, estamos a falar em emoções, em relações humanas, estamos a falar em nossos corpos, tanto no corpo do homem como no corpo da mulher, nas mudanças que acontecem nesses corpos durante as etapas do desenvolvimento da pessoa. Estamos a falar em relações de casais, estamos a falar em como as pessoas manifestam o afeto ou a falta de acordos. Estamos a falar, claro que sim, também em genitais, em órgãos sexuais, em doenças de transmissão sexual e em prevenção de gravidezes não desejadas e em prevenção também de transmissão dessas doenças, em prevenção de acoso, em prevenção de violações. Exatamente. Em resumo, todo isto é a sexualidade, é essa capacidade manifesta que temos de viver, sentir a nossa experiência erótica. Mas o sexólogo, o que faz o sexólogo clínico? Na sua função clínica mesmo, o sexólogo clínico, ele diagnostica e trata transtornos sexuais. Que é o que mais recebemos em consulta? Recebemos disfunções sexuais eréteis e diminuição da libido ou perda do desejo, bloqueios sexuais e emocionais, casos de acoso, casos de violações, gravidezes não desejadas, maltratadas pelo ambiente familiar. Recebemos pessoas com incapacidade de atingir o orgasmo. Na consulta, na terapia, o sexólogo clínico ajuda as pessoas a falarem, ajuda os casais a se comunicarem, porque lá dentro, em terapia, nada é tabu. Pois. Nada é considerado fora do limite, sempre respeitando, claro está, a ética pessoal e social. Claro. Mas lá dentro é um ambiente para falar de tudo o que tem que ser falado e achar soluções. Boa, Sandra, tocaste aqui num ponto que eu acho que é crucial, que é a comunicação. Para a maioria de adultos de hoje tem um certo problema na fala ou problema com a sexualidade, para a maioria desde pequenote e que foi habituado nem com seus pais, nem nas escolas, de falar abertamente sobre o sexo, sobre a saúde sexual, sobre a saúde reprodutiva. Meninas, gostam que você tem ensinado para falar não é? No toque, tio, pai, amigos, para não tocar, não é? E Sandra está achando que ali é um problema que vem desde muito cedo, que te torna o adulto com estes outros problemas, que te acaba para procurar terapias, sexólogos e etc. Com certeza, Por quê? E o tabu, o medo de falar do tema, é colocado na cabeça das crianças desde pequenote. Imagina a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um educador, quando uma criança chega com aquela curiosidade e pergunta sobre o tema. E o pai e a mãe arreganham o olho e fala, menino, não fala de que lá. Ou que pergunta é essa?
O pai, o educador, deve estar preparado para a abordagem. Quando tu falas para o menino não fala nisso. O que acontece? Automaticamente na cabeça da criança, ela diz, isto é mau, nunca pode falar naquele, que é um tema proibido. Pode acontecer coisas tipo toques não adequados, e como a minha mãe falou que eu não posso falar disso, eu não vou falar para minha mãe que alguém me tocou inadequadamente, percebes? Como o problema está na base. Então, é uma responsabilidade muito grande e é importante que em casa, pai, mãe, educadores entendam a necessidade de estar preparados, de procurar orientação com especialistas. Por quê? Porque quando essa curiosidade surge na cabeça da criança, ela não vai passar. A curiosidade é a forma que eles têm de aprender. E se eu, enquanto mãe, não estou pronta para dar a resposta, a criança vai procurar a resposta. E vai procurar no lugar errado. E pode encontrar a resposta errada também. Claro. E hoje em dia, Sandra, nós temos tanta informação, muita informação. Redes sociais, internet, livros, tudo. Não há falta de informação. E ainda assim, temos problemas na forma de comunicar. E nas escolas também tem uma disciplina, acho que é FPS, que retrata assim um bocadinho, muito pouco, sobre saúde reprodutiva. E acho que sim, que nas escolas, principalmente aqui em Cabo Verde, deviam incluir a inclusão de uma cadeira, sei lá, de uma disciplina, alguma coisa que falasse sobre o sexo abertamente. Sem tabus. Porque nós sabemos, não é? Nós já fomos adolescentes, nós sabemos que entre adolescentes, nós vamos ver vídeos, vamos ver imagens, vamos conversar sobre sexo. No teu costuma ter também relações sexuais muito cedo, mora no hoje na nossa curiosidade ali na Cabo Verde. E a hora que nunca tem a informação correta, notou muitas meninas na adolescência com gravidez precoce e que depois acaba a perder uma juventude inteiro, que assim. E falar sobre isso também nas escolas é muito importante, não é? Acho que sim. Do facto, neste momento, a Organização Mundial da Saúde está a pedir o seguinte: nunca pode fechar tema sexualidade só em falar quando a adolescência estiver perto. Nunca pode fechar tema sexualidade para não falar só de gravidez não desejada. Nunca pode fechar tema sexualidade só para não falar em doenças de transmissão sexual. Não tem que ver, abre tema, cima aquilo que é uma capacidade natural e positiva do ser humano, não nasce com aquela. E não te sente prazer, não é mesmo? Sim. Tem que falar sobre isso também. Tem que falar do fato que uma sexualidade saudável é a capacidade de viver essa experiência de uma forma prazerosa. Muito bem. Agora, antes de continuar com a nossa conversa, tem na São Vicente, nosso colega, eles vão visitar uma escola, minha colega Odair, para ir conversa com psicóloga, afinal é Fátima. Já agora deixo um beijinho para a Fátima. Eu vou conversar com a psicóloga de escola Jorge Barbosa sobre situação de integração de educação sexual no ensino, porque FPS, que é Formação Pessoal e Social, sabem deixa de existir. Aquela cadeira que fala sobre sexo, sobre saúde reprodutiva, vai deixar de existir a partir do próximo ano letivo e então nós queremos entender com a psicóloga como é que vai ser falar sobre educação sexual nas escolas. Então, acompanha esse peça ali. A disciplina que trata a questão da sexualidade é o FPS, Formação Pessoal e Social. É lecionada somente no 10º ano. A psicóloga da Escola Jorge Barbosa, em São Vicente, Albertina Pires, começa por lamentar este facto. Antigamente existia a educação de cidadania, né, que trabalhava o conteúdo de sexualidade, e a disciplina de FPS também, que sempre existiu, que é um dos conteúdos fundamentais para os adolescentes. Exatamente porque nós temos aqui alunos de 7º e 8º ano, que iniciam a sua adolescência, vamos dizer, nessa fase, e que tem muitas questões sobre a sexualidade. Então, era trabalhada dentro dessas disciplinas. Com as revisões curriculares, a decisão que foi tomada é que essas questões, essas temáticas deveriam ser trabalhadas transversais,
com outras disciplinas, o que nós sabemos que na prática nem sempre acontece. Na Escola Jorge Barbosa, a educação sexual é abordada num gabinete onde, esporadicamente e mediante a disponibilidade dos técnicos da escola, são realizadas palestras envolvendo os alunos mais baseadas na prevenção. Mas também, quando trabalhamos em forma de palestra, sabemos que não conseguimos abarcar a todos os alunos, porque nós selecionamos alguns alunos que são considerados multiplicadores, que depois vão multiplicar essa informação para os seus colegas, mas infelizmente nem sempre conseguimos atingir a todos. E o ideal é que todos sejam, não é, abrangidos com essa temática, que é uma questão essencial da adolescência, onde os adolescentes têm muitas questões importantes e realmente precisam esclarecer sobre a sua sexualidade. Falam do sexo, muitas vezes confundida com relação sexual, e a sexualidade responsável. Porque nós sabemos que nessa idade, a idade de querer experimentar, então é importante esclarecer o adolescente sobre a questão da sexualidade responsável, até porque nós temos alguns casos de alunas grávidas, alunas mães, então nós apostamos muito nessa parte, trabalhar a prevenção com essas alunas, não é, que já tiveram grávidas, com aquelas mães e com as também que estão grávidas e com as que ainda que não estão trabalhando e apostando sempre na prevenção. Nós temos parceria com 2 centros de saúde, que é o centro aqui de Xande de Alecrim e também de Fondinês, que tem um espaço para adolescente. E com esses 2 centros também sempre convidamos para vir para cá a escola, fazer palestra, conversar com essas alunas, fazer roda de conversa, levar o depoimento das alunas mães também para os seus colegas. Então nós sempre trabalhamos apostando na prevenção. E quais são as questões mais colocadas pelos alunos? Os métodos contraceptivos, que também é do nosso interesse que eles saibam. Elas, essencialmente, não são mais as alunas que procuram essas informações. O ideal é que seja alunas e alunos, ou seja, meninas e rapazes, mas nós temos mais aderência, não é? Das meninas. Mas, essencialmente, procurar informações sobre os métodos contraceptivos, também muitas vezes a questão da sua própria orientação sexual. Hoje em dia nós temos muitos alunos com algumas dúvidas sobre a sua orientação sexual, então também neste momento aqui no gabinete tenho feito muitos atendimentos pedido para a questão de esclarecimento sobre a sua orientação sexual e também a questão da gravidez precoce, como eu disse, e tudo relacionado com a sua sexualidade. Albertina Pires mostra-se preocupada porque no próximo ano letivo a disciplina de formação pessoal e social não vai mais existir. Fala numa grande perda de informação e orientação para os alunos sobre a sexualidade. Não há uma disciplina específica para trabalhar isso. Eu estou a falar de perdas em termos das consequências quando o adolescente não tem informações sobre a sua sexualidade, como deve agir realmente, não é? E são informações que é importante nessa fase. E que muitas vezes lá em casa nós sabemos que nós não temos pais preparados para debater, para falar, para orientar os seus filhos. E eles também não procuram os centros de saúde por várias razões. Então a escola, vamos dizer, é o local ideal para que essas informações possam ser realmente difundidas, para que haja essa orientação, e já não vai haver. E então, acho que sim que vai haver uma grande perda. Nós temos, em todas as escolas, vamos dizer, uma percentagem considerável de alunas grávidas, de alunas mães, e já mostra algum impacto também dessa, não é, falta de mais informações. Embora, como costumamos dizer, dizem que tem, mas como que essas informações existem, como devem ser postas em prática. As informações chegam aos alunos através da internet ou de conversas com outros colegas, mas a psicóloga Albertina Pires chama atenção para o perigo que podem representar estas informações. Nós sabemos que essas não são as fontes credíveis, não é? A escola é o local ideal para que a informação possa ser passada. E não só. Nós sabemos que através da aprendizagem, não é? É que nós vamos exercendo, pondo em prática da melhor forma. Ou seja, sem aprendizagem não é possível agir. Por isso temos que fazer a nossa parte em casa e tentar também ver Job o que é que ele se responsabilidade. Esta consigo incluir qualquer meia horinha, eu acho que serve para uma boa educação e informação de qualidade. Não é mesmo, Sandra? Isto é um bocadinho preocupante, porque sem a única disciplina que falava sobre a sexualidade reprodutiva
Sem ela, haverá mais consequências. Já tendo a disciplina, estávamos a ver consequências de uma comunicação não tão assertiva nas escolas. Imagina agora tirando a única disciplina que orientava um bocadinho o adolescente. As consequências vão ser maiores. Exatamente. E como a psicóloga também citou, que os pais têm um certo, problema em falar sobre a sexualidade, e tu também mencionaste há bocado, quando falam quando os filhos perguntam, que é tema para criança, mas lá está, é o contrário, é sim. De uma forma, pode ser também de uma forma bem, como é que se diz, bem animada ou bem sutil, mostrar com desenhos, mostrar os órgãos, não é mesmo? Há sempre uma forma de comunicar. Há sempre, igual que não vamos a falar o mesmo para uma criança que chega e pergunta como que eu nasci, como que se faz um bebê, que para uma criança que já chega e pergunta uma preocupação mesma. Eu estou a menstruar e agora o que vai acontecer? É por isso que há um bocado eu falava, a sexualidade abarca tudo isto, temos que falar do nosso corpo como algo natural, Claro. das mudanças que vão acontecendo nesse corpo, porque para termos um adulto sexualmente responsável, mesmo um adolescente, temos que começar a orientar-nos enquanto adultos e pais educadores muito cedo para poder passar a informação para as nossas crianças. Principalmente para aqueles adolescentes que já têm uma vida sexual ativa, mostrar como é que funciona tudo, que tem que ser usado os métodos anticonceptivos para não ter uma gravidez indesejada, não é mesmo? E para não transmitir doenças, principalmente, exatamente. Não é mesmo? Porque eu acho que focamos às vezes muito tema enquanto a gravidez não desejada. E para isso é um método, mas as doenças. Pois, que há muita doença. Há muita. E passa muito rapidamente. Muito. E agora gostaria de saber o que é viver uma sexualidade saudável, Sandra? Enquanto adultos, quando já vivemos uma sexualidade saudável, é essa capacidade de viver uma experiência sexual prazenteira, em não ter medo, em não ter sentimentos de vergonha enquanto ao tema, nem nenhuma outra coisa que obstaculize a experiência sexual e reprodutiva. E também, por ende, não ter doenças ou transtornos que dificultem a atividade. Na tua experiência aqui em Cabo Verde, eu pergunto aqui porque tu vives cá, há muitas mulheres e homens que ainda sofrem com a sua sexualidade, com a sua experiência no sexo. Tinhas citado na parte da vergonha, do prazer, do orgasmo, tudo isso. Tem. Só que ainda as pessoas, como é um tema que é tabu, e o objetivo, acho que aqui mesmo é começar a falar disto para que as pessoas percebam que é algo normal. Como é um tema tabu, ainda as pessoas têm aquele receio de chegar a um especialista e falar de algo tão íntimo, mas é normal. Faz parte da saúde viver uma experiência prazenteira. Tem pessoas, principalmente mulheres, com dificuldades para atingir um orgasmo, com dificuldades, sobretudo, na comunicação do casal, que traz problemas no funcionamento da relação. Então, toca aí mediar um outro conflito, já um conflito de pareja, um conflito de casal, desculpa, lidar com emoções, com rupturas. Exatamente, e acaba afetando também o lado emocional. E também eu acredito que esteja muito ligado também à nossa autoestima. Autoestima, muito. Não é muito. mesmo? E eu vejo muito mais afetada a autoestima feminina com estes temas. É por isso que eu quero passar a mensagem. Nós estamos lá, o especialista está lá. E como é que funciona uma terapia, por exemplo, para mulheres? Uma terapia funciona de uma forma normal. Para mulheres tanto como homens. Como homens. Estamos lá abertos, recolhemos a experiência, diagnosticamos mesmo se há um transtorno e tratamos com técnicas, com dinâmicas. E os resultados estamos a ter resultados. Tem resultados? Estamos a ter resultados. As pessoas saem de lá erguidas, os casais saem de lá reestruturados, funcionando. Por quê? Porque não tinham a capacidade ou meio para falar. Nós lá ajudamos as pessoas a falarem, como eu te falei anteriormente, abertamente. Dentro da terapia não há tabu, não há coisa dita que seja tomada como
isto está fora do limite. Não. Lá dentro há espaço para... Falam tudo abertamente, certo? E resolver, que é o que queremos. Resolver, que as pessoas vivam uma experiência sexual e uma experiência pessoal enquanto indivíduos de uma forma geral, porque isto é o que é a saúde, prazerosa, beneficiosa, com bem-estar. Exatamente. Lembro-me também que teve o Pride no final de semana, não é? Pronto, a comunidade LGBTI+, saíram às ruas. Eu acho também que é uma boa oportunidade também de dizer que eles são livres para ter sexo com o género que quiserem. Uma das funções educativas do sexólogo é esta: informar e orientar enquanto a escolha sexual para melhorar a convivência social. Temos que aceitar, porque do facto não é nada estranho. É a sua escolha, o seu direito, a sua liberdade. É essa capacidade de viver livremente a sua escolha sexual, a sua experiência. E ter empatia também e respeito ao próximo. Respeito. Muito obrigada, Sandra, por esta conversa agradável e esclarecedora. Obrigada eu. Tem alguma mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres e homens que estão do outro lado? Que não precisam sofrer em silêncio, que estamos lá, que é bom ter e viver uma saúde sexual prazenteira.